Vamos lá, um dos vídeos mais esperados desse canal, inclusive por mim também, que é a análise do resultado do terceiro trimestre de Taesa. Cara, tava esperando muito por isso, apesar de ser bem previsível essa parte de transmissão, né? Eu gosto muito de analisar para ver como que as minhas bebezinhas estão indo, né? Taesa é a maior posição da minha carteira atualmente de ações e, inclusive, aproveitei muito para encher o carrinho quando ela estava abaixo de 34. Então vamos ver como que veio esse resultado, se veio melhor do que o esperado, se veio pior do que o esperado, se veio neutro. E aí a gente vai falar sobre o resumo dos resultados, a gente vai falar sobre a receita e os prováveis dividendos, os custos do endividamento, a RAP. E aí a gente vai chegar a uma conclusão juntos, eu e você aqui, se o resultado foi bom ou não. Aí ela fez um anúncio de dividendos e eu vou falar e comentar sobre ele aqui. Importante, tá? O editor vai deixar um print aqui. O último vídeo que eu soltei foi da análise de BBSE. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas o YouTube parece não gostar. E só você dando like que é possível continuar fazendo essas entregas de análise de RI. Realmente a análise completa, como foi de BBSE, você não encontra no YouTube, né? Foi 25 minutos de análise. Se você quer continuar tendo esses vídeos, pô, você tem que conhecer o nosso trabalho, você tem que dar o like no vídeo, se inscrever para o YouTube entender que o vídeo é bom, porque senão qual que é a vantagem de eu gravar esse vídeo, sendo que eu tenho outros conteúdos para gravar, sem ser análise, sendo que a análise eu faço dentro da geração de dividendos. Então, eu tô te dando um conteúdo que muita gente paga para ter, não tem com qualidade, você tem aqui de maneira gratuita, a única coisa que você tem que fazer é dar o like. Então eu vou apresentar alguns pontos essenciais aqui para reduzir, né, esse vídeo de 25 minutos, vai descer agora para 15, pelo menos vou tentar, né, que às vezes eu não consigo realmente, fazer vídeo superficial, cara. Então vamos lá, você vai entrar aí na Taesa, que inclusive valorizou 4% aí nos últimos 5 dias, quem comprou quando ela bateu lá R$33,90. Cara, eu avisei o pessoal dos membros, né? Pô, Taesa tá meio descontada aí. Tá estranho não, galerinha do mal? Pra você entrar no relatório, é só você digitar Taesa RI. Você vai entrar aqui no RI da empresa e aí você tem release de resultados e apresentação, né, do terceiro trimestre. Qual que é a diferença? A apresentação são 18 slides e o release de resultados são 54 páginas, né? Tem muito mais detalhe ali. Então eu separei algumas partes aqui do release de resultados e vou falar sobre a apresentação também aqui, que é mais básico. Resquícios da aula de ontem. Então, vamos lá, os destaques do terceiro trimestre aqui pela própria empresa, tá? Aumento na receita líquida e manutenção do nível do EBITDA, mesmo com a queda de 4,5% do IGPM. A maior parte da receita da Taesa vem do IGPM, eu já vou te mostrar isso. Conclusão da terceira emissão de debêntures, redução do custo da dívida, né? Todo mundo tava com medo aí da alavancagem da Taesa ficar acima de 5, e olha só, cara, 3,7, né? Bem bom, bem bom. Eficiência operacional, manutenção de altos índices de disponibilidade do sistema, obtenção de todas as licenças prévias nessas duas áreas de transmissão aqui que ela tinha, né? Ananaí e Pitiguari. Eu ensaiei essa Pitiguari para falar, mas ainda bugou. E um anúnciozão grande aí de dividendos, né? De 204 milhões de proventos referente ao segundo trimestre de 2023, né? Segundo trimestre. Então vamos lá, vamos aqui primeiro pro resumo do resultado. Olha só, a receita líquida regulatória inclusive aumentou, ó, do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2023, aumentou aí de 583 para 606. O que caiu foi o lucro líquido, né? Então, ó, se a receita aumentou e o lucro caiu, tem alguma coisa acontecendo. Tem algum custo que não tinha antes que agora tá tendo. É custo de quê? É de despesa, é de dívida, é de pessoal, e eu vou te mostrar também a parte de custo para você parar de ter esse tipo de dúvida. Isso aqui não é uma coisa que você tem que olhar e assustar. Como assim? Receita líquida subiu e o lucro líquido caiu. Pô, você tem que entender o motivo, né? E olha só, receita líquida e IFRS, que é daqui que vem o nosso dividendos, né? Você tem que entender a política de dividendos da Taesa. Eu já expliquei isso em um vídeo. O nosso dividendo vem desse lucro aqui, né, que é o IFRS. Olha só, subiu pra caramba também de um trimestre pro outro. O problema é que o lucro líquido caiu, né? Então o lucro caiu lá de 302 para 278, né? Então tem uma queda aí de 7,8%. Olha só, aqui que veio, né, a maior preocupação do pessoal. Olha, aqui já se justifica um pouco, né, do porquê que o lucro líquido caiu, apesar da receita líquida tá subindo. É a dívida, ó, a dívida líquida subiu 22%, né, subiu de 6,9 para 8,4, né? Isso aqui é em bilhões, né? Então subiu pra caramba a dívida. E isso tá acontecendo porque ela tá construindo novos projetos, já tá finalizando alguns projetos. O pessoal reclama que em 2030 vai finalizar algumas linhas de transmissão, algumas RAPs da Taesa vai acabar. Mas aí ela começa a contratar novas RAPs, né, arrematar lotes e começar a... Aí o pessoal reclama da... Então você não entendeu o que a empresa faz, né? Você tem que entender o que a empresa faz, qual que é o cerne de negócio da empresa, pra você entender o que você tá falando. E aí o dividendo e o juros sobre capital próprio diminuiu também, né? De 506 milhões para 339 milhões, diminuiu a 33%. O editor chegou pra salvar, ligou a luz aí pra nós, ó. O tanque tá escuro. Que essa luz fica na minha cara aqui, eu desliguei ela. E olha só isso aqui, cara. A dívida líquida, né, sobrevista,
ficou praticamente igual, né, ali aos terceiro trimestre de 2022. Aí, terceiro trimestre de 2022, ninguém tava preocupado com a dívida da Taesa. Agora, a dívida tá mesmo e todo mundo tá preocupado com a dívida da Taesa. O que que tá acontecendo com vocês, meus queridos? Qual que é a justificativa? Não tem. Ela aumentou a dívida dela, nominalmente falando, de 6,9 bi para 8,4 bi, mas ela também aumentou a receita, então o EBITDA subiu. E vamos ver essa parte dos custos, né, lá na página 22, ó, do release. O que que tá aumentando o custo aqui da Taesa? Ó, o custo do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2023. Aumentou o custo de pessoas, aumentou o custo de material, aumentou o custo de serviços de terceiros, aumentou tudo, né? Pô, isso aqui deu um aumento de 185 milhões para 290 milhões, é 105 milhões a mais. Isso impacta no resultado da empresa, com toda certeza. Mas por que isso aqui está acontecendo? Ó, ele justifica aqui, a empresa justifica. O aumento de 11% na comparação é explicado principalmente pelo início da operação em Saíra. Tá abrindo novas subestações? Precisa de gente para operar isso aí, né? Tá abrindo novos negócios? Precisa de gente, precisa de empregar. Ó, o material aumento anual de 102 milhões se deve principalmente ao investimento nos empreendimentos de Ananaí, Tangará, Nova Trans, Pitiguari. Então, ó, o pessoal reclamando aí, né, que tá vencendo 2030. Mas aí reclamam também do custo. Eu realmente, sinceramente, não entendo não. Serviço de terceiros também aumentou. Foi influenciado ainda, ó, por conta das concessões de São João, de São Pedro, relativas às pendências negociadas de contrato de compra e venda, e foram compensados por recebimento da Taesa. Então, olha só, realmente que esses custos são explicados, né? E é normal que o custo aumente. A empresa de transmissão, ela funciona nesse ciclo, né? Ela remata um monte de lote, aumenta muito a dívida, e ela começa a construir, dá uma folgada e aumenta o número de material de serviço, aí começa rápido, despejar dividendos, aí todo mundo gosta, aí todo mundo entra, aí chega um momento que tá começando a finalizar rápido, aí começa de novo, agora tem que arrematar lote, contratar pessoal, construir a transmissão, a linha de transmissão, aí todo mundo, eu vou sair. E aí, a gente que entende o modelo de negócio que a gente faz, a gente compra no momento da queda, né, meu parceiro? A gente compra no momento da queda. Então vamos agora pro endividamento da empresa e depois a gente vai passar pelos lucros e pela RAP, beleza? Olha só, aqui a gente consegue ver aqui nos slides o endividamento da empresa, ó. A dívida líquida subiu, aqui tá desde o terceiro trimestre de 2022 até o terceiro trimestre de 2023. Então o terceiro trimestre estava 8,9 bi, 9 bi, 10 bi, 10 bi, 10 bi. E você consegue perceber que a dívida líquida sobre EBITDA, que é essa linha laranjada, permaneceu a mesma. Então, mesmo devendo menos aqui nominalmente falando, e aqui devendo mais, a dívida líquida é a mesma. Ou seja, o EBITDA aumentou, porque a dívida subiu, né? Para permanecer no mesmo, o EBITDA aumentou, ou seja, a gente tá ganhando, mas o lucro operacional da empresa tá aumentando. Isso é muito bom, quer dizer que a empresa está crescendo, quer dizer que ela tá evoluindo, né? E aqui, né, tá o perfil de amortização da dívida. Ó, grande parte da dívida dela, mais de 6 bilhões, é para ser pago depois de 2028. Antes disso, a gente tem 2023, 2024, 2025, 2026. Aqui você consegue perceber que vai aumentando um pouquinho, né? A gente precisa realmente, ela ter um bom caixa aqui para pagar, mas isso já fica óbvio, e você que vai entrar em Taesa agora, ou entrou em Taesa esperando grandes dividendos, você tem que entender que vai diminuir os dividendos. É natural. Olha o tamanho dessa dívida aqui. Essa dívida aqui tem que ser paga. E aí, depois ela vai começar a render os seus lucros. Lembra, a empresa, ela contrata uma RAP por 30 anos. Então, ela demora ali cerca de 8 a 15 anos para construir, para isso começar a dar resultado. E aí, ela passa 15 anos ali, entre aspas, no aperto, que nem sempre está no aperto. A Taesa sempre distribuiu muitos dividendos, mesmo nessas fases de construção. E depois vem a fase da bonança, né, meu querido? Mais 15 anos aí só recebendo lucro. Olha só, tem vários projetos aqui em construção, né? Ó, Ananaí, Pitaguari, Sairá, Tangará. Todos esses aqui são investimentos realizados pela Taesa. Em 2019, de 718 milhões, aqui 1,5 bi, quase 1 bi em 2021, em 2022, 500. Ó, então, olha aqui para você ver, nos 3 primeiros trimestres de 2023, foi um investimento, né, quase batendo 2020, isso que a gente nem terminou o ano ainda, né? Então, sim, ó, provavelmente, né, vai ter um total aí de 2 bilhões, né, de CAPEX, né, de investimento. CAPEX é o tanto que ela tira para poder investir no ciclo 2023-2024. E a gente tem que ver se isso aqui tá dando resultado, porque investir é bom, a gente gosta de empresa que investe nela mesma, aí a gente precisa ver se tá dando resultado ou não. Então vamos ali para RAP. Então olha só, a gente vai falar do lucro líquido IFRS e tem aqui o lucro líquido regulatório, tem a diferença, né? O IFRS é de onde veio o nosso dividendos, mas o que realmente importa você ver se a empresa está crescendo ou não é o regulatório, porque o IFRS, ele tem muita influência com os indexadores IPCA e IGPM. Então vamos lá, ó, o lucro líquido no terceiro trimestre de 2022 foi 302 milhões.
Aí teve aumento pela implementação de infraestrutura, aumento aqui pela receita, aumento aqui pela ativo contratual, receita de correção monetária. O que que fez cair, né? O que que fez cair esse valor? Ó, equivalência patrimonial, isso aqui é a correção por IPCA e IGPM, né? Então caiu muito aqui, quase 100 milhões, cara. Isso aqui é quase 30%, né? De toda a receita que foi lá no terceiro trimestre de 2022 por conta de correção. Resultado financeiro líquido, aí teve aqui um pouquinho de imposto e contribuição social, e aí finalizou aqui com lucro líquido no terceiro trimestre de 278. Então caiu aí 7,8%, né? E quando a gente olha aqui, né, dos 9 meses de 2022 para os 9 meses de 2023, também teve essa queda. Olha só a correção monetária aqui, que é isso aqui que é o importante que você veja, né? Olha a correção monetária, isso aqui é muita coisa, caiu muito por conta da equivalência patrimonial aqui, receita de correção monetária. Perdemos muito dinheiro aqui justamente porque o IPCA estava muito alto. Quem lembra? Quem lembra lá em 2022, IPCA muito alto? A gente fechou o ano com quase 12% de IPCA, né? Então estava muito alto, a Taesa aproveitou disso, pagou 14% de dividendo yield, e agora ela tá passando pelo ciclo de baixa. Não é normal. Mas o que importa mesmo, de verdade, é isso aqui, ó. O lucro líquido regulatório, que é isso aqui que a gente vê se a empresa está crescendo ou não. Então vamos olhar aqui, ó, do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2023, teve uma queda aí de 11%, porque resultado financeiro líquido realmente foi menor. Resultado financeiro líquido foi menor mesmo, porque teve mais dívida, mais custo, mais despesa. E aí, se a gente pegar uma comparação maior, né, dos 3 primeiros trimestres de 2022 para os 3 primeiros trimestres de 2023, você vê que teve uma alta de 19%. Então, mesmo com todo esse investimento, a empresa está conseguindo aumentar o seu lucro líquido, aumentando a sua RAP, né? Isso aqui tem que ser olhado. Olha só, receita líquida subiu do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2023. Então, a receita subiu. O que está fazendo o lucro diminuir é realmente os investimentos, os custos, né? Aqui, você vê que a receita líquida subiu 10% do ano passado para cá, né? Dos 3 primeiros trimestres do ano passado para os 3 primeiros trimestres desse ano. O EBITDA também subiu. Você consegue perceber aqui, ó, tem sempre a comparação do trimestre e dos 3 primeiros trimestres, né? Os primeiros 9 meses. Também subiu 10%. O lucro líquido regulatório, 19%. E o desempenho operacional ficou praticamente o mesmo. Ou seja, o que a empresa faz tá dando lucro, e a empresa está aumentando o seu tamanho, tá dando mais lucro. O problema é que agora ela tá realmente com muito investimento, né? Muita dívida. Então, sendo bem sincero com vocês, finalizando aqui a nossa análise de resultado para ir mais rápido, né? O resultado foi ok, cara, não foi nem espetacular e nem ruim, foi dentro do esperado, né? A empresa que a gente investiu lá a R$33 é a mesma agora, está custando 35, é porque realmente a especulação do mercado, o pessoal vende por conta do medo, né? Então quem tem mais discernimento sabe o que vai fazer. No relatório do segundo trimestre já dá para você entender o que ia acontecer nesse relatório. Transmissão é bom por conta disso, né? Então Taesa aí tá com resultado ok. E aí pra gente finalizar aqui, vamos olhar, né, o anúncio de dividendos que ela fez. Então olha só, foi aprovada aqui, né, a distribuição de dividendos de juros sobre capital próprio, né, de 204 milhões. E aí foi dividido, né? 200 milhões de juros sobre capital próprio e 4 milhões aí de dividendos intercalares, né? Por que as empresas preferem o juros sobre capital próprio para distribuir mais do que dividendo? Porque o juros sobre capital próprio, a empresa tem o benefício de pagar menos tributo, né? Para você pagar e receber seu dividendo, a empresa paga em torno de 20, 27% de imposto de renda. E no juros sobre capital próprio, paga só 15%, né? Com você. Então, olha só, a Taesa 3 e a Taesa 4 vai receber aí no total 19 centavos por ação, né? E quem tem Taesa 11 vai receber 59 centavos. Só que como que isso aqui vai ser dividido? Vai ser 1 centavo de dividendo, 1 centavo só de dividendo, e aqui no caso de Taesa 3, Taesa 4 vai ser 0,03 centavos de dividendo, e a grande parte vai vir realmente do juros sobre capital próprio. Então se a gente fizer aqui uma soma, vai ser 0,5819 na Taesa 11, você pode fazer aí a mesma coisa com Taesa 3, Taesa 4, a gente tem que tirar, né, multiplicar isso aqui por 0,85. Pra gente ver realmente o que vai cair na sua conta. É 0,49. Por quê? Como assim, Léo? O juros sobre capital próprio cobra 15% de imposto de renda na fonte. Então você não vai receber 58 centavos, não. Você vai receber 49. E aí soma ali com 0,011, ou seja, 50 centavos de pagamentos referente ao segundo trimestre de 2023. A Taesa, ela costuma anunciar, ó, sempre no mês 8, no mês 12 e no mês 1. Então aqui ela já fez o nosso pagamento lá em agosto, como sempre, né? E agora fez um anúncio aí também para pagar no mês 12. Então esse dividendo aqui vai ter a data conta é o dia 13 de novembro. A gente está hoje no dia 9. Então você tem hoje para comprar, dia 10, sexta-feira amanhã, e dia 13, segunda-feira, para poder participar desse dividendo aqui. Quanto que vai equivaler esse dividendo na cotação, né? 50 centavos dividido aqui pela cotação atual de Taesa, que está de R$35, né? Então, dividido por 35,63 vai dar um yield aí de 1,4%, né? Só resultado do segundo trimestre. Você vê que ela cortou bastante dividendo. Se a gente fosse receber 1,4 por trimestre, ia dar aí, né, uma conta bem simples aqui, 1,4 vezes 4, cada trimestre ia dar em torno de 5,6, né? Como é juro composto, vai dar um pouquinho mais, 6% de dividendo yield. Então, espere
Ó, escuta o que eu tô falando, espere os dividendos de Taesa cair, porque vai cair. Quando cair, a cotação vai diminuir, e aí é hora de, ó, meter cacetada, né? E aí a gente investe, compra ela quando ela tá barata, porque o pessoal tá saindo, e depois a gente vai colher frutos de todos esses investimentos que a Taesa tá fazendo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Olha só, a geração de dividendos vai abrir em janeiro. Faça logo sua pré-inscrição se você quer aprender a analisar isso aqui muito mais, de maneira muito mais completa, muito mais profissional. Aqui, não quero que você dependa dos meus vídeos para poder analisar RI. Lá dentro da geração de dividendos, você vai ter total capacidade de avaliar todos esses indicativos, né? Parece muita coisa, cara, mas depois que você aprende, é bem tranquilo de analisar. E o RI também é muito especial, né? Você precisa do RI para poder fazer o seu investimento. Então, se você gosta de aprender comigo, clique aqui e faz sua pré-inscrição. E olha só, hoje, daqui 1 hora, né? Você tá vendo esse vídeo aqui às 19 horas, porque você é um inscrito assíduo, inclusive se você não se inscreveu, se inscreve aí. Hoje, às 20 horas, vai ter Black Friday do método 2 em 1. Então, se você estava esperando a oportunidade para poder entrar no método 2 em 1, cara, essa oportunidade não vai repetir nunca mais. Eu te dou a minha palavra, nunca mais vai se repetir esse valor no método 2 em 1. Eu não vou nem deixar link aqui no YouTube, cara. Não vou deixar link aqui no YouTube. Você tem que ir lá no Instagram, e ali no Instagram eu vou disponibilizar o link que vai ficar aberto só por 3 horas. Vai ser das 20 às 23, depois acabou, nunca mais vai ter essa oportunidade para você entrar no método 2 em 1 com esse valor, beleza? Até mais, investidores. Até o próximo vídeo.